Graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que bom, irmãos. Mais uma quinta-feira abençoada. E nós vamos estudar nessa noite mais 2 capítulos de Ezequiel. Nós vamos estudar o capítulo 3 e o 4 de Ezequiel, tá bom? Nós vamos fazer assim, nós não vamos ler agora os capítulos não, tá, irmão? Pode ficar sentadinho, assim como os irmãos estão. Nós vamos fazer a leitura durante o estudo, porque assim eu acho que vai ficar mais fácil para nós se a gente ler os versículos e aí eu comentar, né, de acordo com o comentário que nós colocamos aqui no nosso estudo, tá? Só lembrando os irmãos que o livro de Ezequiel é, na verdade, né, irmãos, um livro que segue na mesma linha do livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. Ezequiel, na verdade, está profetizando num momento em que a nação de Judá estava totalmente afastada da aliança de Deus, tá? O povo de Deus estava desviado. Então ele vem, né, o livro nasce nesse momento de conturbado da vida de Israel, na vida do povo de Deus. Então, Judá estava afastado da aliança de Deus, Judá estava mergulhado na idolatria, na injustiça social. O que é injustiça social, irmãos? É maldade, né, que as lideranças fazem, permitindo que haja diferença muito grande entre o rico e o pobre. É exatamente o que a gente vê hoje, né, irmãos? Hoje a gente pode passar do lado de uma pessoa multimilionária e essa pessoa a poucos metros, né, a poucos quilômetros de distância, tem uma favela. A gente vê isso muito nas grandes metrópoles, Rio, São Paulo, né, um olhar assim, você vê um condomínio milionário e logo mais na frente, no fundo, não importa, a gente vê a miséria, né, social. Então é isso que Judá estava vivendo, tá? Né, a corrupção também religiosa, os líderes religiosos do povo de Deus estavam todos corrompidos, tá, irmãos? Todos corrompidos, e nós já vimos Jeremias profetizando sobre isso, e então esse é o contexto do livro que nós estamos estudando. Então o povo estava desviado e o povo estava agora sofrendo muito na mão de Deus, e a palavra aqui é castigo. Deus estava castigando o povo por causa dessa maldade que eles haviam praticado. Nós vimos também que o povo lá, durante o livro de Jeremias, estava entendendo que estavam sofrendo porque Deus abandonou eles. Então o povo de Judá estava pensando assim: estamos agora na miséria, sofrendo porque Deus nos abandonou. E Deus manda o profeta ir dizer para eles: vocês estão enganados, Deus não abandonou vocês, não, muito pelo contrário. Deus teve muita paciência, Deus até conviveu muito bem com vocês enquanto vocês pecavam. Irmãos, que a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Mas nós precisamos entender que Deus é tão amoroso quanto Ele é justo. Então ele teve paciência com o pecado de Judá. E aí quando ele desceu a mão em Judá, para poder punir o povo achou que Deus tinha abandonado eles, e na verdade Deus estava falando: nunca abandonei vocês não, vocês me abandonaram e a minha paciência chegou no limite, né? Obrigadão, irmãos. Então, irmãos, esse é o contexto, e nós temos aprendido, né, que Deus não faz mal para ninguém, e Deus não permite também que ninguém viva mal, né? Aliás, não falei errado, não é o desejo de Deus que ninguém viva mal, mas uma coisa que Deus faz é permitir que a gente colha aquilo que plantou. Tá bem, queridos? Então o livro de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel está mostrando isso para nós. O povo não sofre porque Deus é ruim, o povo sofre porque eles plantam, e o que planta tem que colher. Se você plantar o bem dentro da lei de Deus, amar o próximo como a ti mesmo, amar Deus acima de todas as coisas, jamais o mal vai vir sobre você. A verdade é que existe em nós uma raiz do mal, que foi plantada lá em Adão, então todo mundo tem essa raiz, ninguém escapa. E uns buscam a Deus e recorrem a Deus, então Deus, na sua graça, livra essa pessoa do mal. Mas se a gente não tomar uma posição diante de Deus, irmãos, correr para os pés do Senhor, pedir perdão, pedir ajuda, pedir misericórdia e decidir viver de acordo com a bondade de Deus, né? De acordo com o plano de Deus, a gente vai colher aquilo que planta. Então, esse conhecimento, irmãos, só consegue compreender quem já cresceu na fé, quem está maduro espiritualmente. Porque as pessoas que não têm maturidade espiritual, sempre que estiver vivendo mal, vai culpar o diabo. Ou sempre que estiver vivendo mal, vai culpar a política, o governador, vai culpar o país. E, na verdade, vamos ser sinceros, né, irmãos? Quando a gente vê um país igual o nosso, assim, tão conturbado, a gente também, às vezes, entra na moda, entra na onda e começa a criticar todo mundo. Mas não, irmãos. Deus está no controle do Brasil também. Amém, queridos?
Às vezes a gente fala tanto, né? Às vezes eu costumo dizer assim, a gente às vezes fala para tudo quanto é buraco, né? Tudo quanto é buraco que tem, a gente abre a boca e fala. Peraí, vamos ser sinceros, Deus está no controle do Brasil também. O Brasil não é melhor, nem maior, nem pior do que ninguém. Então, se nós vivemos o que nós vivemos hoje, Deus está no controle. Brasil merece o que tem, por isso que Deus está permitindo. Amém, queridos? Porém, a igreja precisa viver o céu aqui na terra. Eu e você precisamos compreender essas coisas, clamar a Deus por misericórdia. Toda quarta-feira, desde que essa igreja começou, se eu não estiver enganado, aqui a gente ora pelo presidente da República. Quem veio aqui ontem viu que nós oramos pelo presidente da República. Não importa se ele é o Lula, se é o Bolsonaro, não importa quem entra. Nós estamos orando por o presidente, pelos deputados federais, pelos senadores, nós oramos pelos governadores de estado, oramos pelos deputados estaduais, oramos pelos prefeitos, oramos pelos vereadores, oramos pela polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia penal, polícia municipal, que aqui em Patinga tem agora. Por que a gente ora? Sendo que o povo vive fazendo maldade. A gente ora porque a igreja, ela é responsável por apresentar lá no trono de Deus as orações. É a igreja que Deus vai ouvir. Amém, queridos? É você que Deus vai ouvir. Então a gente posiciona entendendo isso. Todo sofrimento, todo mal é permissão de Deus em algum momento, né, da vida de um povo, na vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação. Tá? Se você olhar aí e pensar numa família que você conhece que está sofrendo muito, não sei se você tem alguém, mas se tem, se você olha para dentro daquela família e vai investigar, vai pesquisar. Existe um motivo que aquela família está naquela situação, sabia? Até as doenças. Até as doenças. Né? Ninguém aparece com a doença do nada. Tem uma raiz ali, às vezes, na família. Né? E muitas doenças é uma raiz de família. Vem de família, às vezes salta um, mas pega no outro. Ninguém aparece do nada. Nada aparece assim do nada. Então é para os irmãos verem que é assim que funciona, é assim que o nosso Deus trabalha, e o que nós estamos vendo aqui é Judá, mais uma vez, né, sofrendo e sendo advertido, né, por causa da sua posição. E nesses 2 capítulos que nós vamos estudar, só para os irmãos que não sabem, tá? Isso aqui é uma figura apenas, não tem nada com Bíblia, tá? Mas isso aqui é uma figura, como se esse cara aqui representasse o profeta Ezequiel. Isso aqui é uma representação da visão que ele teve. No capítulo 1, nós vimos, e 2, ele teve uma visão de uma criatura diferente, né, cara de leão, com asas, uma roda cheia de olhos, mas ali não tem olho nela. Então isso tudo é mais um símbolo do livro, é uma capa, na verdade, né, para o livro de Ezequiel, tá bom? Então nós vamos seguir da mesma forma como nós fizemos na semana passada. Nós vamos ver um subtítulo para um grupo de versículos e o que esses versículos querem dizer. Nós trabalhamos com a Bíblia, então aqui não tem invenção, né, eu acho, nada disso. Né? Mas uma coisa que eu quero destacar, irmãos, aqui, é que esses 3 capítulos, ou melhor, 2, o 3 e o 4, ele vai mostrar a responsabilidade do profeta, tá? E vai mostrar também os sinais do julgamento de Deus. Então o profeta aqui, Ezequiel, ele é usado como símbolo, ele é usado como um sinal. E eu anotei aqui só alguns para os irmãos notarem, que tem tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Por exemplo, olha bem, o profeta é tão usado como figura, como sinal, que Deus de cara no capítulo 3 fala que coloca ele como sentinela, como atalaia, aquele que vai falar, né, vai trazer a mensagem. Então ele é representado como sentinela. Já no capítulo 4, Deus pega ele mais uma vez e coloca como um sinal. Deus manda ele pegar um tijolo e no tijolo desenhar Israel e colocar Israel sendo cercado ou sofrendo consequências. Então olha bem, sentinela, tijolo. Depois nós vamos ver uma panela de ferro, né? De repente Deus fala para ele, pega uma panela de ferro e põe no muro de ferro, entre ti e a cidade. Poxa vida, a panela de ferro para colocar entre ele e a cidade. Outra vez que o profeta é colocado como símbolo. Depois, mais para frente, Deus vai colocar outro símbolo, manda ele ficar deitado do lado esquerdo 390 dias. Quem aqui já deitou de um lado só o ano inteiro? Hein? Não é? Eu deito só do lado esquerdo. Hoje eu sofro, tenho uma tendinite aqui, eu estou tratando dela, vocês sabem disso. Estou fazendo fisioterapia já 60 já. Eu durmo só do lado esquerdo. Além do meu modo de trabalhar desde os 18 anos, é sempre sentado, mexendo com a mão. Então, além do trabalho, esse dedo também aqui já está
estou danadinho de tanto trabalhar nessa posição, o meu lado sofre. Eu tenho um lado meio colado aqui. Só que o profeta teve que dormir 390 dias. Calcula 390 dias, é 1 ano e 1 mês. É muito tempo, quase 1 ano e 1 mês, 1 ano e quase 1 mês, que ele teve que deitar do lado esquerdo, figura. Depois Deus manda ele deitar do lado direito mais um tempo, olha bem, mais 40 dias, tudo isso simbolizando tempos. Então Deus não faz nada em vão. Então ele é colocado, como já coloquei para vocês, 5 tipos de figura. Depois Deus põe mais um. Deus manda ele pegar uma corda e amarrar, para ele ficar todo amarrado com corda, mais um tempo, mais um símbolo. E por fim, Deus manda ele pegar trigo, cevada, fava, lentilha, milho, aveia, que é comida, e colocar aquilo tudo e fazer um guisado com aquilo, cozinhar aquilo. Só que Deus manda ele cozinhar aquilo no cocô de gente, nas fezes humanas. Está vendo, irmão? Eu fico assim, irmãos, eu acho até piada essas pessoas de hoje ficar se gabando que são profetas aí. Ser profeta não é fácil, irmãos. Isso aí mostra para nós a luta e o sofrimento de um profeta. Essa meninada aí que fica brincando, homem, mulher, brincando de profeta aqui, profeta ali, não sabe o que é ser profeta, irmão. Deus coloca o profeta, não é só para abrir a boca e para falar, Deus coloca ele como exemplo, como modelo, como símbolo. Isso tudo aqui Deus está querendo falar alguma coisa. Porém, um detalhezinho, né, nós vamos ver na hora que a gente lê o texto, que quando Deus manda ele pegar essas coisas e cozinhar a comida dele, e cozinhar isso, na verdade, nas fezes humanas, que é o cocô, ele pega e ora a Deus. Ele fala, ó Deus, eu nunca comi nada imundo, eu sempre obedeci a tua lei, nada entrou imundo na minha boca. Aí Deus tem dó dele e fala, ok, tudo bem. Então, ao invés de você cozinhar essa comida no cocô humano, você vai cozinhar no cocô de vaca, que é o famoso esterco, né, irmão? Menos mal, né? Qual a diferença faz do cocô de esterco pelo cocô de humano? Bastante, né, irmão? É bastante, não é? Deus aliviou ele bem, não foi? Deus foi bom com ele, não foi? Hein? É 2 buchos, sem contar que só come um tipo de comida, né? E come só um tipo de comida, né, irmão? O boi vai... E principalmente o boi da época aqui, que não é esse boi de hoje que vai viver de ração, toda cheia de mistura, de antibióticos e outras coisas. Nós estamos falando aqui, vamos pular, 2.000 anos é o tempo de Jesus, 2025, mais ou menos. Então nós estamos falando aí de 3 a 4 mil anos atrás, quando aconteceu isso aqui. Então, aquela época era bem diferente. Isso também, tudo tem implicação. Então eu coloquei para você o papel, a responsabilidade do profeta, os sinais do julgamento na vida do homem de Deus, né? E eu coloquei 7 sinais na vida dele, que é o sentinela, desenhar no tijolo, panela de ferro, deitar do lado esquerdo, depois deitar do lado direito, depois amarrar-se com corda e ficar amarrado, e depois ele comer comida cozida no cocô de gente, que depois Deus teve misericórdia e colocou para comer no cocô de vaca, né? Tudo isso por sinal. Porém, é a vida do profeta, é a vida do homem de Deus. Então, quando você encontrar um pastor, um missionário, uma missionária, um irmão obreiro aí reclamando da vida, você fala, toma vergonha na cara, você não tem chamado de Deus não, porque é para isso que Deus nos chama quando Ele nos dá a missão. Para comer, sim, cocô de vaca, se for preciso. Sem reclamar, porque tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus, guarda isso, tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ainda os maiores sofrimentos, é instrumento de Deus para servir de sinal para aquela geração, para as pessoas que rodeiam Ele. Amém, igreja? A gente confunde às vezes. Igreja, irmão, servo de Deus não é artista não, não é astro não. Você está vendo uns artistas na televisão aí, irmãos, bonitinhos, cabelo todo levantado, e todo mundo muito bacana. Poxa vida, irmão, você não tem nada a ver com o modelo, ou os modelos que Deus usou e que Deus usa. Deus às vezes usa, irmãos, as coisas mais simples e mais banais do mundo, com poder e graça, para mover os corações e mostrar. Deus usa as coisas impossíveis para fazer as coisas tornar possíveis. Então a gente às vezes não, essa geração está com o olho totalmente, a visão totalmente distorcida para de fato, para as pessoas que Deus usa. Deus continua o mesmo e continua usando o mesmo tipo de pessoa, amém, querido? Essa raça aí, essa turma aí, bacaninha e tal, vigia, estou te mostrando dentro da Bíblia, tá? Hoje é dia de Bíblia, amém, queridos? Quinta-feira é dia de Bíblia, aqui, não, e domingo de manhã, tá, irmãos? A gente, então, não fica só com a Bíblia e não inventa. Então, eu queria destacar isso aí, porque eu tive lendo e notei esses símbolos e esses sinais na vida do profeta, porque, na verdade, não tem como, irmão, estudar a Bíblia e desvincular os escritores, os autores e as pessoas que Deus menciona. Tudo na Bíblia. Até aquele cachorro que lambia as feridas de Jó,
estão ali porque tem uma importância. Vocês sabem que tinha um cachorro que lambia lá, não tinha? Ou não? Lázaro, desculpa. Você lembra que tinha? Então a gente sabe que tudo isso tem um motivo, e a gente tem que entender e tem que compreender, porque tudo isso tem um motivo e tem uma razão. Tá bom, irmãos? Guarda isso, tá? Quando você lê a Bíblia, você não descarta nada, não, porque o que está escrito aqui é exatamente o importante, é o que precisa para a nossa vida, tá? Então vamos lá, versículo 1 ao 3. Do capítulo 3, vai falar de um rolo que é comido pelo profeta Ezequiel. Ele vai comer esse rolo. Qual rolo, pastor? Eu não vi rolo no capítulo 3. Claro que você não viu, porque nós lemos semana passada no capítulo 2. O capítulo 2 vai terminar assim: então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, e na mão tinha um rolo. Aí ele estendeu a mão diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora daquele rolo, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. É esse rolo que agora Deus manda ele comer. A palavra fala assim: come este rolo, capítulo 3. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu comi e era na minha boca doce como mel. Que bacana, é bem diferente do rolo, do livro, né, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, João também vai comer. Só que lá no livro de Apocalipse, quando João comia o rolo era doce na boca, mas ele fala que quando desceu na barriga dele, aquilo era amargo como fel. Diferente, né? Esse aqui vai ficar só na parte doce. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, né, aqui esse livro, esse rolo, na verdade, que Ezequiel comeu, simboliza o que ele deve assimilar, né? Ele deve assimilar totalmente a mensagem antes de transmitir. Então, quando você lê isso aqui, você fala: por que Deus mandou ele comer um rolo? Irmãos, o que tinha um rolo? Escrito. O capítulo anterior falou que estava escrito lamentações, suspiros e ais. Era para ele assimilar que esta era a mensagem que ele ia ter que transmitir. Está vendo que toda visão, todo sonho, toda revelação tem um significado prático? Deus não mostra nada para a gente só para você depois, né, ficar remoendo aquilo e pensando. Então aqui está falando da mensagem, né? Apesar dos lamentos, né, o rolo aqui era doce na boca dele. Por quê? Porque vem de Deus, né, e cumpre os seus propósitos. Ainda que a mensagem seja dura e seja pesada, se ela vem de Deus, ela é boa. Amém, queridos? Ainda que ela seja ruim para nós no momento, ela vem de Deus, ela é boa. É igual um não que uma mãe dá para um filho. É igual um não que um pai dá para o filho. Quando uma mãe fala não para o filho, ou um pai fala não para o filho, pode parecer ruim para o filho. Mas se o filho for maduro, crescido, igual cada um de nós aqui é crescido espiritualmente, amém, irmãos? Todo mundo é maduro e aguenta as pancadas. Então, quando Deus te detonar, você não vai ficar resmungando: porque Deus não gosta de mim, né? Quando você estiver vivendo a tua melhor momento na igreja, e alguém começar a falar do teu cabelo, da tua roupa, do teu vestido, enfim, da tua vida, você não vai nem ficar triste com isso, você vai entender assim: opa, Deus está falando comigo alguma coisa, e isso que vem de Deus é muito bom. Amém? É doce. Bem, e apesar que eu não gosto muito de coisa doce, né? Quem gosta muito de coisa doce aí, levanta a mão. Então, para vocês que gostam de coisa doce, esse texto aqui tem mais significado, né? Eu não sou muito chegado em coisa doce, não, na verdade, né? Eu gosto muito de coisa mais amarga, né? Eu gosto de coisa mais amarga. Por exemplo, não é que seja amargo, mas eu amo cebola. Sabe aquela que faz você chorar? Poxa vida, hoje eu piquei um tanto lá assim, comi no cuscuz lá, crua de tudo. Tem gente que quase vomita só de pensar. Eu tenho paladar para essas coisas, eu gosto. Qual que é o problema de quem gosta de cebola aí também? Levanta a mãozinha, tá bom. Qual que é o problema de comer cebola? Hein? Como é que é? Não, chorar é o de menos. O problema é que você fica 3, 4 dias com a boca fedendo. E você sabe que eu gosto tanto, que eu perguntei a um dentista um dia, falei: poxa, eu amo cebola, rapaz. O que eu faço para tirar o cheiro da cebola? Ele falou: nada, porque não sai. Só sai com o tempo. Mas eu como assim mesmo, mando ver, não estou nem aí. Se eu conversar mais de longe de você um dia assim, você fala: o pastor comeu cebola. Tá? Mas é maravilhoso, né? Então os irmãos sabem disso, sabem que eu amo também. O que eu amo mesmo comer, que vocês sabem de vez em quando, que é amargo? Jiló, jurubeba, eu amo comer jurubeba. E é gosto, é paladar.
Então, para mim, esse texto aqui não vai pular no meu olho, né? Porque quando você lê algo que você gosta, aquilo pula no teu olho. Aqui está falando que quando ele comeu o rolo era doce. Para mim, doce tá bom, mas o que doce significa? Doce significa coisa suave, coisa agradável. Essa é a verdade, irmãos, tá? Ninguém vai comparar uma jurubeba com algo doce, agradável. Ah, que coisa delicada. Jurubeba não é delicado, não, irmão. Jurubeba é um trem amargo, né, e acabou. A cebola, ninguém vai falar, não, mas a cebola é tão doce, é tão delicada, que nada, né, ainda mais ela crua, ela é algo que até arde, às vezes, dependendo da cebola, ela até arde. Então, são assim. Então, quando a Bíblia fala de doce, está dizendo de algo bom, algo agradável, né, algo delicado, de certa forma. Por isso que ele sentiu esse doce, né? E a mensagem aqui, a lição é, antes de um homem ou de uma mulher se querer falar por Deus, ele precisa primeiro internalizar a palavra, que o rolo aqui significa palavra. Por isso ele falou, come o rolo. E ele comeu, poxa vida, esse rolo foi doce na minha boca. Então guarda isso, irmão. Você que sonha falar a palavra de Deus, sonha pregar, sonha ensinar, sonha tudo, a lição aqui é, antes de você falar de Deus, antes de ser um instrumento para transmitir a palavra, você precisa primeiro comer ela. E o que nós estamos fazendo hoje aqui na quinta-feira? Comendo a palavra. O que nós fazemos domingo de manhã na ABD? Comer a palavra. Então, isso é uma regra. Antes de você falar, come primeiro. É o que o irmão falou muito bem aqui sobre a diferença, né, das fezes humanas pelas fezes do gado. Né? O gado rumina, ele come, né, você pensa que vai engolir igual a gente, né? Ele vai e joga para fora e mastica no cabelo, chama ruminar. Então, o boi é assim, né? O cabrito, mas já a vaca não é. Ou melhor, falei errado. Mas já o porco, por exemplo, não é. O porco não é assim. O porco não rumina. O porco é tão aciado na sua alimentação, né, irmãos, como a vaca, não é? Uhum. Porco, como qualquer putriqueira, qualquer tem podre, você joga lá, o bicho come. Então, tanto que na Bíblia é considerado imundo, porque ele não rumina. O porco tem os dedos fendidos, mais ou menos igual do boi, né, mas ele não rumina. Então, na Bíblia tem essa regra, né? O judeu segue essa regra até hoje. O judeu não come porco por isso, né? O judeu religioso, bem espiritual, né? Aquele que segue a lei. Mas para a gente seguir, não agarrar aí, dá para entender então que o comer o livro e o rolo ser doce, quer dizer, o profeta, antes de abrir a boca para falar, precisa jogar para dentro a palavra, que significa o rolo, internalizar a palavra para depois ele falar. Ainda que a palavra fosse dura, de lamentação, de suspiro, de muita dor, para o profeta a palavra vai ser diferente. Ela vai ter um gosto na boca do profeta e um gosto na boca de quem ouve. Já notou isso? Talvez isso seja novidade para você. Ela tem um gosto na boca do profeta, ela é doce, mas a mensagem está falando lá atrás, que ela era de lamentação, suspiro e ais. O que quer dizer isso também para nós, irmãos? Que Deus sustenta o profeta. Todos vão sofrer com a palavra que ele vai levar, mas ele está numa boa, está doce. Está doendo o teu lombo aí? Tá? De vez em quando que eu falo aqui na frente, dói no lombo de vocês? Machuca as costas? Diz Joaquim, machuca bastante. Ele já até falou comigo, pastor, tem dia que eu saio de lá até tonto. Tá vendo? Mas para mim, Joaquim, para mim, sabe como é que é? Está docinho. Não vai aprender não, bo. Por quê? Por isso que eu quero dizer, é porque quando Deus te mandar você falar para alguém, você vai ver que é a mesma coisa. Quando Deus mandar você falar, você vai ver que você vai falar aquilo com tranquilidade, com graça, porque para quem está transmitindo, ela é doce, é o que nós estamos vendo aqui. Né? Levar uma palavra pesada para alguém é duro, para a pessoa que ouve, mas para aquele que leva, é o jugo do Senhor. Ele é leve. Então Deus não põe nas nossas costas um peso que a gente não pode carregar. Então quando Deus te chamar para pastor, para missionário, para missionária, para trabalhar na obra, você vai sentir o peso da responsabilidade, mas nunca você vai reclamar do teu chamado. Por quê? Porque é doce. Você perguntar para mim, pastor, a vida de pastor, eles falam direto, não, pastor, tem dó de você, porque pastor sofre tanto. Eu falei, poxa vida, não sofre nada. Eu estou só fazendo o que Deus manda. Ah, pastor, mas as pessoas te maltratam, te humilham. Poxa vida, estou nem notando isso. Está tão doce a caminhada. Não tem esse negócio de estresse, de depressão, de choramingar, de reclamar, nada disso. Porque Deus, isso é um operar de Deus. Tá? Isso eu estou trazendo para você, talvez seja novo.
essa questão do livro aí, simbolizar, internizar a palavra, antes de ser profeta, antes de falar. E ela é doce na tua boca, ainda que para os outros ela vai machucar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é assim que está escrito no capítulo 2:10, que o rolo estava escrito nele, lamentação, suspiro e ai. Ele não tinha uma palavra boa. Sabe essas palavras assim? Eis que te digo, meu servo, você vai ganhar na loto, vai ficar milionário. Sabe essa profecia de hoje assim? Ele está falando que não era essa mensagem não, irmão. A mensagem que está no rolo era lamentação, suspiro e ai. O que seria lamentação para uma pessoa? O que seria chegar perto de uma mãe e levar uma mensagem de lamentação, que essa mulher vai sentir dor? Hein? Show de sofrimento, uma mensagem ruim, dura, pesada. Mas na boca do profeta, é isso que eu quero dizer. Ela é doce. Por que ela é doce? Porque Deus mandou. Né? Algumas vezes eu já falei para vocês, Deus me usou umas 3, 4 vezes para falar para a pessoa, por exemplo, pouco antes delas morrerem. Chegar perto da pessoa e falar, poxa vida, não fica lutando, entrega teu coração, entrega tua vida. Né? Ou seja, Deus vai te recolher. Está vendo? É uma palavra dura. Você vai levar para uma pessoa, para uma família, olha, abre mão, vai morrer, Deus está mostrando que vai morrer. É um tipo de palavra dura, né, que o profeta às vezes tem que levar. E você vai levar, ela é dura para quem ouve. E se o profeta ficar com muita coisa, ele nem fala. Mas aqui está dizendo que na boca do profeta o livro era doce. Ou seja, é meio que um poder de Deus, uma graça de Deus, para você ir e falar a palavra que Deus te mandar, ainda que ela seja dolorosa. Tá bom? Mas a chave é, antes de querer falar, primeiro coma a palavra. E como é que nós vamos comer o livro hoje, irmãos? Como é que nós vamos comer o rolo da Bíblia hoje? Como é que a gente come? Vamos lá. O que vocês acham? Como é que a gente come? Hein? Estudando a Bíblia, meditando, lendo todo dia, se preocupando em conhecer, não conformando só com aquilo que está aqui no superficial, não conformando só com aquilo que você leu no livro, que você viu na internet. É isso que é engolir o livro. Tem gente, irmãos, que só põe aqui na boca, ó, ai que tem amarga e joga fora. Quando a Bíblia começa a ficar amarga, joga fora. Então, assim, é isso, irmãos. A Bíblia ela precisa ser lida contra nós. Guarda isso também, isso é uma novidade boa para muitas pessoas. Ele começa a ler a Bíblia contra você e não a favor. A gente só gosta de palavra a favor. Aquela, para você continuar, seguir em frente, que vai dar certo. Agora, começa a ler a Bíblia contra você. O que é contra? Começa a buscar algo que vai falar que você está errado, para você consertar. Isso é ler contra. Isso é o que vale a pena, né, irmãos? Se eu não virei, na minha época, eu não virei um maconheiro, eu não virei um bandido, um ladrão, como alguns coleguinhas meus viraram, é porque eu tive alguém para me jogar contra tudo aquilo que a minha vida poderia ser. Foi minha mãe, mais minha mãe do que meu pai, mas foi minha família. Então, assim, a gente precisa aprender a usar a Bíblia contra nós, tá, irmãos? E não a nosso favor, né? E isso é muito importante. Isso é comer a Bíblia, tá? Isso é comer a palavra, é comer a verdade de Deus, né? Depois do versículo 4 ao 11, nós vamos ver uma missão bem diferente, né, que Deus dá para o profeta, né? O Senhor vai dizer para ele assim, então ele me diz, filho do homem, vai à nação de Israel e diz-lhes as minhas palavras, tu não és enviado a um povo, olha bem, irmão, Deus está falando, que a missão dele tinha um teor diferente, vai falar assim, tu não és enviado a um povo de fala estranha, de língua difícil, mas é a nação de Israel, está falando para ele, ó, você não está indo num povo estranho não, o povo lá conhece o que você vai falar, não irás a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviar, eles te dariam ouvidos. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Né? Fiz, porém, duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Fiz como diamante a tua testa, mas mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os teus semblantes, embora sejam nação rebelde. Disse-me mais, filho do homem, põe ao teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. Ouve-as com os teus ouvidos, agora vai ter com os de exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles, diz-lhes assim diz o Senhor Deus, que quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Então a missão dele está aqui. Deus está enviando eles ao povo de Israel, não é um povo estrangeiro, o povo vai entender perfeitamente o que ele está falando, não vai ter dificuldade. Porém, eles não vão dar ouvidos. Deus está deixando claro para ele, né? Ou seja, embora ele falasse a mesma língua do povo, o povo não vai querer ouvir. Tipo, já viu alguém dizer assim, nossa Deus,
A gente fala com fulano, entra no ouvido e sai no outro. É isso que Deus está, em outras palavras, né, diminuindo, reduzindo isso tudo. Eu estou falando, rapaz, eu estou te levando no meio de um povo, o povo de Israel, o povo é tão rebelde, que você vai falar, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Você sabe o que é isso muito bem, né, irmãos? Talvez até você algum dia, né, papai, mamãe, alguém falou com você, um amigo, uma amiga, e você viu o que é isso, o que é ser rebelde, né, obstinado. Entrou no ouvido, saiu no outro. É isso que Deus está dizendo, né? Porém, Deus está falando com ele, irmãos, que vai fortalecer, né, Ezequiel. Quando ele fala assim, que a sua testa será tão dura quanto a testa deles, está querendo dizer o quê? Olha, eles são um povo cabeçudo, mas eu vou te dar força. Bom, vocês vão bater de cabeça, né? Vocês já viram, pelo menos na internet, bode cabeçando com bode? Poxa vida, irmão, eu vi um vídeo outro dia que o bode cabeçou com o outro, que um deles saiu tonto. O bode ficou tonto. É isso que Deus está falando. Eu vou fazer sua testa ficar tão dura quanto a testa dele. Você vai falar, eles não vão te dar ouvido, mas eu vou te fortalecer. Pode ir. Sua testa vai ser dura, você vai aguentar. Você vai competir com eles, né, na resistência. Ou seja, isso aí é símbolo de firmeza e de resistência. É isso que Deus dá. Então a missão dele era diferente, né, irmãos? Né? E o que a gente pode pegar disso aí para nós? É que Deus prepara os seus servos para resistir à oposição. Todo homem, toda mulher que fala assim, eu vou trabalhar na obra de Deus, eu quero, eu tenho chamado, ele vai ter oposição. Mas aqui está mostrando para nós, irmãos, que Deus, ele prepara os seus servos para toda oposição, toda dureza, todo obstáculo. Nada disso vai parar um obreiro e uma obreira, né, uma mulher de Deus. Deus sempre faz isso na nossa vida e a gente pode acreditar, amém? Depois do versículo 12 ao 15, aí a gente vai encerrar esse primeiro bloquinho aqui dentro do capítulo 3. Do 12 ao 15, vai dizer assim, então o Espírito me levou, olha bem como é que acontece, o Espírito me levou, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam umas às outras, e o barulho das rodas em frente deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, olha bem, o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vim aos do exílio que moravam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e por 7 dias assentei-me ali, no meio deles, atônito. Então ele tem uma visão, e de repente nessa visão o Espírito pega ele, leva ele, e ele fala que foi amargurado e indignado. Ou seja, ele não foi assim, vamos embora, né? Eis-me aqui, igual Maria falou quando o anjo falou que ela ia engravidar, eis-me aqui, né, faça a tua serva, segundo a tua vontade. Não, ele falou que foi amargurado e foi indignado. Então a gente vê que o teor da profecia e o que Deus nos pede, nem sempre é tão macio, né, e tão fácil quando a gente pensa, né. Então Deus está enviando ele aos israelitas, não é estrangeiro, mas justamente por quê? Porque esse povo precisa ouvir uma palavra diferente, né, de Deus a partir do profeta. Quando o Espírito o eleva e ele ouve as vozes barulhentas, dizendo, bendito seja a glória do Senhor, ele é automaticamente, meio que automaticamente, vamos chamar assim, ele é transportado em amargura, em espanto, e ele é levado, irmãos, para ficar no meio do povo exilado. Ele fala que ele ficou lá no lugar chamado Tel Abib, junto ao rio Quebar. Né? Então ele tem essa visão e ao mesmo tempo ele é levado lá no meio do povo que está sofrendo. E essa experiência espiritual, irmão, ela é muito profunda para ele, porque ele falou de amargura, de espanto que ele sentiu, né? E mostra para nós o peso da missão, na verdade, que muitas vezes abate sim o obreiro. Né? Então aqui a gente está vendo o outro lado. A palavra é doce na boca dele, é amarga, pesada para as pessoas, mas o espírito do missionário, do obreiro, da mulher e do homem de Deus, muitas vezes ele se abate. Ele falou aqui, ele usou a palavra assim, e eu me fui, versículo 14, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Isso aqui, irmãos, um psicólogo hoje, um médico, um psiquiatra, diria que esse cara estava deprimido, isso era depressão, ele era amargurado e indignado no espírito. Então ele estava bem decaído por causa da experiência espiritual que ele estava vivendo. Ele sente a dor do povo nessa hora. Essa é a grande verdade, né? Ele está sentindo aqui a dor do povo que estava no exílio e o povo estava sofrendo muito, 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 né? Depois, eu não tinha passado isso aqui não, né? Era esse aqui que eu falei agora, tá?
Eu voltei, né? Eu falei o 12 e o 15, então eu voltei sem querer, tá, irmãos? Depois do 16 ao 21, nós vamos ver Deus agora falando que ele vai ser o atalaia, ele vai ser uma sentinela, ele vai ser aquele que vai falar a palavra. Porque ele ficou 7 dias, ele falou ali, assentado, né, junto com o povo no exílio. Aí Deus, após desses 7 dias, Deus dá para ele a função de ser o atalaia, ou sentinela. Né? E se ele avisar, e aí Deus fala uma coisa maravilhosa, que serve para todo crente, todo profeta, todo homem de Deus. Deus fala assim, que se ele avisar para o povo que está no pecado, e as consequências do pecado, e o povo ignorar, a culpa é do povo. Mas se ele não avisar o povo, e o povo pecar, o sangue do povo cai sobre eles, valendo isso para a pessoa que é ímpio, ou que é um desviado. Então aqui entra uma palavra muito séria, irmãos. Está falando que o profeta, ele é responsável pelo sangue do outro, se ele não avisar. O que seria não avisar, irmãos? Seria avisar o quê? Falar o quê, por exemplo, um pecador? O que seria? Pode, plano de salvação ou qualquer outra palavra, né? A gente que dá, você que dá aula, nós que damos aula, que pregamos a palavra, se a gente desviar e não focar, irmãos, e não falar a mensagem que Deus quer que fala, e uma pessoa daquela perecer, já era, né? Já era. Né? Eu conheci uma pessoa lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, que um dia chegou perto de mim, né? E você sabe, né, irmãos, eu me tornei pastor aqui, lá eu não era pastor, né? Lá eu trabalhava com louvor da igreja. Mas um irmão chegou perto de mim e falou, irmão Edgar, o que eu faço? Eu tenho um problema comigo, me carrega. Eu falei, o que, irmão? Ele falou assim, um dia eu sonhei que eu devia falar de Jesus para um colega meu, e aquilo me incomodou, e eu não falei de Jesus para ele, e ele morreu. Está vendo, irmão? Aqui está dizendo que, se Deus mandar você falar, você não falar, e o pecador morrer no pecado, a responsabilidade da morte daquele cara no pecado é sua. Por outro lado, se Deus mandar você falar para o outro, você vai e fala, e o outro morre no pecado, o problema é dele. É isso que Deus está falando. Lembra que eu falei para vocês que esses profetinhos daí, bonitinho, cabelinho bonitinho, arrumadinho e tal, a gente precisa tomar cuidado? Porque eles não têm um pingo de entendimento do que é um profeta de verdade. Profeta é isso, irmão. Deus mandou falar um negócio para uma pessoa dessa igreja, não está aqui não, para vocês ficarem em paz, tá? Eu vou falar com ele, falei para minha esposa, não, poxa vida, eu preciso falar para o irmão uma coisa. Eu vou falar para ele, peço a Deus que me dê oportunidade até domingo, né? Não é coisa de salvação nem de nada, não. Mas é uma coisa que Deus mandou falar. Se o cara se encrencar naquilo que Deus mandou falar, está dizendo aqui que a culpa é minha. Isso é, irmãos, o papel do crente. Às vezes a gente acha que a gente está brincando aqui, fazendo festa, né? Às vezes a gente pensa que o negócio de crente é só churrasco. Às vezes a gente pensa que o negócio de crente é só o chazinho da irmã Penha, que a irmã Penha faz, que é uma beleza, que é chazinho, né? Não, irmão, tem coisa muito séria nesse negócio. Né? Se Deus mandou você falar algo, você não fala para a pessoa morre ou se dana naquilo, coisa até simples. Cuidado, hein? Deus mostrou isso aí sobre sua vida. Você não fala e a pessoa cai na encrenca, escreve. É a Bíblia que está dizendo. Você é culpado. Ou seja, quem quer ser profeta aí, então? Bobo é quem falar que quer. Bobo é quem fala, Deus, eu quero ser profeta. Rapaz, deixa isso para Deus. Não queira ser algo que, se Deus mandar você trabalhar naquilo, se não trabalhar, o outro morre, é culpa sua. Por isso que eu falo que nossa meninada está brincando com coisa séria. E a gente às vezes não pensa assim, né, irmãos? Essa é a grande verdade. Talvez você nunca tinha pensado por esse lado. Mas aqui Deus está dizendo isso, irmãos. E a lição nesse versículo 16 ao 21 é a seguinte: quem tem a palavra de Deus precisa falar, né? Precisa tomar cuidado, porque calar-se diante do pecado ou calar-se diante de uma palavra que Deus mandou você fazer, você é responsável por ela. Torna-se cúmplice do pecado quando você não diz a palavra de Deus. E assim a gente vai caminhando, né, irmãos? Com muita graça, com muito temor, né? A gente precisa ter um pouco mais de temor, tá? A palavra aqui é temor, é o que Deus está falando para ele, quando Deus está dando essas orientações. Versículo 22, ao último, ao 27, vai aparecer uma cena diferente aqui, irmãos. Olha, vai aparecer assim, do 22 ao 27. A mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai e vai ao vale, e ali falarei contigo.
Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com meu rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Ele falou comigo dizendo: entra e encerra-te dentro da tua casa, ou seja, entra e fecha a porta da tua casa. Ó filho do homem, eles te amarrarão com cordas, de modo que não possa sair do meio deles. Eu farei que a tua língua, olha bem, irmãos, olha aqui, eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, para que fiques mudo e não lhes possa repreender, embora seja nação rebelde. Quando, porém, eu falar contigo, abrirei tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são nação rebelde. Então aqui você vai encontrar um silêncio controlado por Deus. Deus fala para ele: ó, agora você vai entrar na sua casa, vai trancar a porta, e eles vão bater na tua porta para você falar, e você não vai falar nada. Eu vou fazer você ficar mudo. E a gente acha que o papel de profeta é só falar, né? Por isso que nós colocamos ali essa aqui, ó, silêncio controlado por Deus. Irmão, tem hora que Deus fala assim: morde a tua língua, cala a boca. Tem muita gente falando demais por aí, sabia, irmãos? Sabia? Não tem? Tem muita gente falando demais. A gente precisa entender que o silêncio também faz parte do ato profético e da profecia. Então Deus manda Ezequiel ir para lá, né? E ele vai ver a glória de Deus outra vez. E Deus manda ele: ó, fica confinado em casa e eu vou te fazer ficar mudo, rapaz. E aqui Deus está falando assim: eu vou te fazer ficar mudo para que você não os repreenda. Olha bem, verso 26. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, para que você fique mudo e não lhes possa repreender. Ou seja, poxa vida, o que tem de profeta repreendendo os outros aí, né? Teve um tempo que nós tivemos uma profeta aqui que queria matar uns 10 aqui nessa igreja, você lembra? As pessoas precisam aprender a profecia. Os irmãos mais velhos aí sabem, né? Não morreu ninguém, velho. Até hoje está todo mundo vivo. Os 10 que querem morrer já vai para 11 anos já, estranho, já 12 anos já. Isso é para você ver, irmãos, que tem muita gente que não entende bem o espírito da profecia. Está vendo? Então mandou e falou: ó, vou te fazer ficar mudo, para você não conseguir repreender nenhum deles. E isso mostra para nós, irmãos, que o profeta deve falar. Olha que lindo que eu coloquei aqui. O profeta deve falar somente quando for autorizado por Deus. Ele não é um comunicador livre. O profeta não é um comunicador livre. Ele é um servo da revelação. Amém, querido? Guarda isso, tá? Ele é um servo da revelação. Está agarrado alguma coisa aqui? Eu vi a Naí. Ah, eu vou sair daqui, você não estava vendo, não? Está vendo? Ó? Isso mostra que a palavra do Senhor é soberana até sobre o momento da gente falar. Está vendo, irmão? Então, assim, profeta não é um livre comunicador, não. Eu não posso falar aquilo que eu quero. Eu só posso falar aquilo que Deus manda. E nada além do que Deus manda. E se Deus falar assim: cala a boca, não fala mais nada, não. O profeta tem que entender que ele só é um servo e não o dono da revelação e da profecia. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós. Então a gente pode pegar isso e colocar em todas as áreas. Então, daqui do púlpito, eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que falar só aquilo que Deus quer que eu fale. Na sala de aula, dando aula, liderando um grupo, não importa, liderando uma célula, você não fala ali, você não pode falar, você não é livre para falar, não. Eu sou escravo, eu sou mandado. Eu só posso falar aquilo que o Senhor me permite. E não é que às vezes a gente tenha que engolir bucha, né, irmão? Ficar caladinho, escutar só. É Deus falando assim: ó, vou fazer você ficar mudo, para você não repreender eles. E a gente tem que entender. É de Deus. Amém, queridos? Então, assim, sabe esse povo que fica atrás de uma palavra de Deus? Todo dia querem palavra de Deus, querem palavra. Quantas vezes Deus fala para o profeta: cala a boca, não fala nada, não. Né? Deixa ele sofrer um pouco, deixa ele sofrer na rebeldia. Já o capítulo 4, irmãos, é bem menor, só tem 17 versículos. Nós vamos ver as profecias aqui através de atos simbólicos. Tem muitos atos simbólicos aqui, eu já anotei eles e falei para vocês. Né? Do versículo 1 ao 3, por exemplo, nós vamos ver a cidade cercada com um tijolo. Deus manda Ezequiel pegar um tijolo e desenhar no tijolo de Jerusalém e cercá-la com uma maquete, né, como se fosse um cerco, e colocar ali uma panela de ferro ainda, entre ele e a cidade, ou seja, desenhar a maquete de uma cidade, cercar, pegar uma palavra de ferro e colocar assim: eu estou aqui, o Ezequiel está aqui, o tijolo simbolizando a cidade ali, ele mandou colocar uma panela de ferro entre ele e a cidade simbolizada ali. Né? Isso para quê? Simbolizar o quê? O cerco que a Babilônia ia fazer e também o endurecimento da situação. Panela de ferro não é a mesma coisa de uma panela de barro.
Qual que vocês acham que quebra mais fácil, panela de ferro ou panela de barro? A minha esposa gosta de uma panela de barro, também de ferro, mas sem dúvida nenhuma que quebra a panela de pedra. De vez em quando a gente quebra umas panelas boas para fazer como é que chama que é bom fazer na panela de pedra? Hein? Muqueca também. Muqueca é uma beleza. Está precisando fazer uma muqueca lá, mulher, para nós, hein? Muqueca boa, hein? Né? E eu lembro, com coisa boa na panela de pedra, de barro, desculpa, né? Que a panela de barro bonitona, assim. Só que aquilo é uma daneira, irmãos. Aquilo quebra do nada. Eu mesmo já. Só um costadinho que você dá errado ali, sei lá, quebra. Diferente. Então, por isso que eu estou trazendo, irmãos, eu estou destrinchando a Bíblia por parte para vocês. Já falei lá em cima do rolo ser doce e tal. Agora estou falando dessa panela. Por que entre o tijolo lá, é tudo muito simbólico, ó. O tijolo, ele desenhou a cidade no tijolo e deixou ela cercada e bonitinho. E manda colocar uma panela de ferro entre ele e o tijolo. Vamos lá. Você já falou que a panela de pedra, de barro, quebra mais do que a de ferro. E por que Jerusalém inteira, então, estava desenhada num tijolo? Ela ia cair. Não ia aguentar a panela de ferro, que significa Babilônia. Estava entre o profeta precisava falar para Jerusalém, que ia ser desmagada pela panela de ferro, que simboliza aqui. É muito duro. Isso aí é uma briga, irmãos, que você já sabe quem é o vencedor. Uma panela de ferro e um tijolo. E olha que o tijolo naquela época não tinha cimento, nessas coisas não, era de fato o barro queimado, a argila queimada. Então ali você já estava entendendo. O que Deus está dando de lição? O cerco será implacável e Deus não vai ouvir mais, nem mesmo o profeta, por causa da panela de ferro ali. Né? Um muro de ferro, na verdade, representando o juízo que Deus mandou também que ele fizesse. Então assim, esses símbolos, todos eles, irmãos, é mensagem para nós, tá? Estou correndo um pouco porque, se a gente ficar muito devagarinho, né, irmãos, a gente vai demorar muito, e eu gosto muito de ouvir os irmãos no final do estudo também. Do versículo 4 ao 8, nós vamos encontrar esse texto dizendo assim, agora é outro símbolo, agora Deus vai mandar ele deitar, do lado direito, depois do lado esquerdo. Deus fala assim, deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da nação de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Eu te designei o mesmo número de dias que são os anos da maldade de Israel, de sorte que durante 390 dias levarás a maldade da nação de Israel. Quando tivesse cumprido, olha bem, esses dias, que são 390 dias, você vai tornar a deitar, agora sobre o lado direito, e vai levar a maldade da nação de Judá. Agora por 40 dias, um dia te dei para cada ano, simbolizando os 40 anos, né? Dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e vai profetizar. Eu farei sobre ti, e porei sobre ti cordas, para que não te voltes de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Irmão, não era só dormir de um lado, era ficar amarrado com corda também. É muito sofrimento, irmão. Por isso que eu falo, toda vez que Deus chamou alguém na Bíblia, a pessoa tentou fugir. Deus chamou Moisés falou que tinha língua pesada, que não podia, o tempo todo Deus querendo falar com Saulo fugindo, perseguindo e matando. E quando Deus ainda teve a visão de Jesus, né, o Senhor ainda falou para ele né, que era importante que ele soubesse o quanto ele deveria padecer pelo Senhor. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa, Saulo, é você ficar lutando contra mim. Então é assim, irmãos, é o peso da responsabilidade, né? Então a gente vai encontrar nesses versículos do 4 ao 8, né, que ele devia deitar-se de um lado esquerdo 390 dias, que representa os anos da iniquidade de Israel, e depois 40 dias, que representa de Judá. E depois ele é amarrado com corda, é para não se mover. Misericórdia! Você dormir amarradinho assim, né, irmão? Ainda mais quando dá aquela coceirinha boa, né, em você não está amarrado, já imaginou? É muito sofrimento. Sim, irmã. Olha, na verdade, quem ganhava em rei ruim, a gente vê, né, que era Israel. Israel teve mais teve mais rei ruim do que Judá, o tempo todo, né? Tanto que a promessa continuou com Judá, né? É de Judá que nasceu Jesus, né? E a gente vê que o Judá é sempre mais querido. Com certeza é. E aqui está falando que são os dias, né? Os dias da maldade. Então, assim, a proporção é muito grande de diferença. 390 dias Israel e 40 dias, cada dia considerando aí, né, um ano no caso de Judá. Então é isso,
É o Deus falando e colocando ele como símbolo. Cada um dia é um ano, né? É muito, né, irmãos? Não é muito? É muito sofrimento. Então, agora, o que isso mostra para nós, né? Está mostrando para nós, né, a duração também da paciência de Deus, porque quando ele fala de 390 dias, simbolizando o ano, e 40 dias, simbolizando o ano, quer dizer que Deus, irmãos, teve muita paciência com eles, né, durante todo esse tempo, mas eles não souberam aproveitar. Então a gente vê esse tempo como o tempo de graça, de misericórdia de Deus, esperando que o povo mudasse, mas também ao mesmo tempo a resistência do pecado. O pecado prevaleceu, porque o povo agora está indo, né, para o castigo. E o profeta, simbolicamente, passando por essa luta e sofrimento, né, irmãos? Poxa vida, hein? Ser profeta no meio de um povo rebelde, irmãos, é duro. Né? É duro, porque não tem uma palavra boa, uma palavra suave. Depois do versículo 9 ao 17, aí a gente já está encerrando, né? Eu vou ler ele todo, que diz assim, agora ele vai falar para fazer a comida, como eu falei para vocês. Pega o trigo, a cevada, as favas, lentilhas, o milho, a aveia, coloca numa vasilha e faz dele pão, conforme o número, olha, tudo é número, tá, irmãos? Tudo é significado. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, você vai comer dele. Olha bem, o cara ia ter que fazer comida 390 dias, mas aqui embaixo Deus fala que tinha que cozinhar nas fezes humanas. Depois ele vai consertar e vai cozinhar nas fezes de vaca. Agora vamos ser sinceros, todo mundo que morou na roça aqui, você comer, irmãos, uma comida feita no fogão a lenha é muito gostoso, né? Mas alguém já tentou comer feita no esterco? Se é bom do mesmo jeito? Mas depois você conseguiu manter, não é, irmão? É isso que eu estou dizendo. Eu sei que o esterco é bom para pegar fogo, o esterco seco, tá, irmão? Ele pega um fogo que é uma beleza. Na verdade, esterco seco é até perigoso. Por que ele é perigoso? Ele é inflamável. Os irmãos, pouca gente sabe disso, né? Só nós mais velhos, né? Ele é inflamável. Se você deixar ele ali, hein? Nós somos, não é mais, estou concordo. Dizer que nós somos cultos, não mais velhos. Melhor, irmão, aprendi hoje uma novidade. Eu não sou mais velho, eu sou culto, mais culto. Mas, os irmãos lá, mais cultos aí, né, os irmãos mais cultos aí que moraram na roça, já devem ter notado. Se você deixar um esterco debaixo de um curral, o bicho não tomar chuva nem nada ali, ele fermenta, ele dá gás. E pega fogo, literalmente, se você jogar um fogo. Se você olha assim, e se você encosta lá, está um calor danado. E se você furar um pouco, enfiar a mão, enfiar o pé, pode estar chovendo cá fora, lá está quente. Queima o pé, literalmente queima o pé. Eu já queimei, estou falando sério. É sério, irmão, porque aquilo fermenta, aquilo produz gás. Tem gente na roça que faz, eu só esqueci o nome agora, que consegue tirar gás para usar daquilo. Ele faz uma caixa e coloca lá o esterco, depois puxa uma tubulação bacaninha, e aquela gera gás, metano, né? Gera ali, e as pessoas usam aquilo. Às vezes para até aquecer água e fazer fogo. E pega fogo, é inflamável. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, é para os irmãos entenderem que não é, Deus não está só mandando ele pegar cereais e fazer comida, não. Aqui embaixo ele vai explicar. 10. A tua comida que hás de comer será por peso também, irmãos. Ele tinha que comer só um pouquinho. Quem está lutando com dieta aí, Deus mandou ele comer só um pouquinho. E pouco, não era muito não. Porque Deus queria mostrar aqui também que ia haver fome, miséria, e o povo ia passar fome, né? Quem aqui já precisou de comer regradinho porque não tinha? Não precisa levantar a mão não, mas já que levantou, sabe o que é. Né, irmão? Uma coisa é você poder pensar assim, eu vou comer um prataço de feijão com arroz e ovo, e você ter ele para comer. Agora outra é você querer e saber, poxa vida, aquele arroz tem que dar para tantos dias até chegar o pagamento, ou até chegar sei lá o quê. Né, irmãos? É isso que está dizendo aqui. Por isso que eu estou falando para você, estou destrinchando e trazendo o significado. Então ele fala assim no versículo 10, a tua comida hás de comer, será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também vai beber água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo você vai beber. O que comeres será como bolo de cevada, ácios sobre o esterco humano, está vendo? Sobre as fezes humanas, é Deus mandando. Diante dos olhos do povo. E além de tudo, irmão, você quando tem pouca comida, ou vai comer pouco, você come na tua casa, escondidinho. Ele está falando para preparar a comida no meio do povo. Irmãos, o profeta ali estava sendo um espetáculo. Imaginou?
no meio de todo mundo, mas você chegar na praça, todo mundo ali, fazer a comidinha, e ninguém ia entender nada. Você ia pegar só um pouquinho, de vez em quando você podia comer. É isso que está dizendo aqui. E além de tudo é cozinhar no esterco. Mas como eu disse para vocês, lá na frente, ele pede a Deus e Deus muda. E ele segue, vai fazer diante dos olhos deles. 13, disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Aí Deus está dando o significado de tudo aqui, de cozinhar aquela comida, cozinhar nas fezes, comer no meio do povo e mostrar que era assim que o povo ia viver quando eles fossem lançados, né? Aí o versículo 14 tem uma parte que ele ora a Deus. Então disse eu, Senhor, Senhor, a minha alma nunca foi contaminada, eu jamais comi coisa morta ou despedaçada, desde a minha juventude até agora, eu jamais comi carne abominável jamais entrou na minha boca. Quando ele pediu isso para Deus, clamando, poxa vida, Deus, eu vou ter que comer agora comida feita no cocô, me ajuda. E para o povo de Israel, irmão, você sabe, quem já leu a Bíblia, sabe, eles não podiam comer certos tipos de comida, e isso não podia jamais comer uma comida feita no cocô. Aí o versículo 15 diz que Deus ouviu ele. Diz assim, disse-me ele então, vê, eu te darei esterco de vaca em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás essa comida, o teu pão. Então você vê também, irmãos, olha, talvez você pense que o que Deus manda você tem que fazer. Não, Deus mandou ele fazer comida no esterco. Ele, Senhor, eu nunca comi essas coisas, me ajuda. Deus sabe lá se ele estava querendo mesmo falar de imundo, talvez ele estava com dificuldade para comer aquilo. Por isso que eu perguntei quem já comeu comida feita no fogão a lenha, mas no esterco. Ainda bem que o irmão falou ali, ele só acendia, e para acender é uma beleza, mas você coloca lá um graveto, você coloca uma lenha para a tua comida ser gostosinha. E vamos ser sinceros, a comida no fogão a lenha eu amo, é porque sobe a fumaça vai para dentro do arroz, fica muito gostoso, irmão. Vocês já comeram? Quem já comeu aí? Já comeu comidinha? É muito bom quando sobe aquela, vai para o arroz, que a fumacinha vai para o feijãozinho, é diferenciado. Lá em casa eu estou com o fogão e já tem a lenha lá, só falta a gente animar, né, Nácio, para fazer. Está no jeito lá, só para meter fogo. Porém, irmãos, imagina você comendo, você fazendo a comida e o esterco entrando lá, de vaca, cheio de mato queimado. Ei, Jesus, não é a mesma coisa, não. E antes seria o cocô. Mas ele pediu, né, e Deus tem misericórdia dele. Aí então, seguindo, né, irmãos, porque senão a gente fica agarrado. Aí o 16, então me diz, filho do homem, olha bem, eu torno instável o sustento e o pão de Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade, e beberão a água por medida e em espanto, até que lhes falte o pão e a água. Eles se espantarão uns com os outros e se definharão nas suas maldades. Veja que é na maldade deles que eles vão fazer isso, né, irmãos? Então, a comida racionada aqui, e a água também, né, irmãos? A comida e a água. Ezequiel deve comer isso, misturado com porção e medida restrita, cozido inicialmente nas fezes, né, mas depois Deus substituiu por esterco, isso retratando o quê? A fome e a impureza que viriam durante o cerco, durante o problema, tá, irmãos, que eles iam viver. Você está vendo falar de guerra de Ucrânia, né, de Rússia, depois agora aqueles bombardeios lá, Israel bombardeando Irã bombardeando eles lá. Irmãos, isso é muito bonito você assistir pela televisão, não está bomba na tua casa nem nada, mas o povo lá está sabendo o que é, talvez não ter água encanada, quando tinha, porque estourou tudo, explodiu, não ter energia elétrica, não ter fogão, não ter isso, não ter aquilo, ter que comer o que vier, se vier, e a quantidade que dá. Então é isso que Deus está falando aqui, nesse sentido, mostrando para eles que o juízo de Deus vai afetar até mesmo a alimentação, até a comida vai ficar difícil, vai ter escassez. E além do mais vai ter desonra e vergonha, porque você não tem uma lenha para cozinhar, e ter que cozinhar no esterco de boi, de vaca, irmão, você chega a ser humilhante, você não tem uma lenha, um graveto, porque é o que Deus está falando que ia acontecer. Então assim, irmãos, a gente encerra o livro, né, encerra o capítulo 3 e o 4, mostrando, né, só luta e sofrimento e profecia, significando aí cada coisa dessa, falando de tempo de sofrimento, e que o sofrimento não seria pouco também não, irmãos, tá? O mais incrível aqui é que Deus está falando até o tempo do sofrimento, e não seria pouco, né? Israel viveu mais de 400 anos no Egito, né, de sofrimento,
e agora Deus está mandando eles para viver 70 anos exilados outra vez. E hoje, na verdade, eu quero trazer algo para nós que é difícil a gente pensar e imaginar. Hoje nós temos um país que se chama Israel, não tem? Mas você sabia que aquele Israel não é exatamente esse Israel da Bíblia, aquele é só um estado que surgiu? O povo de Israel, na verdade, continua espalhado pelo mundo. Sim. Isso aí dá um parafuso na cabeça, mas eu nunca falei isso para vocês. Mas, na verdade, esse Israel que a gente defende ali, esse Israel que estão jogando bomba, né, e está aquela luta, e que a gente ora por ele, na verdade, não é o Israel, irmãos. O Israel está espalhado. Tem gente no Brasil, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Alemanha, tem gente no Japão. O povo judeu está espalhado. Aquilo lá é um estado que surgiu. Eu não sei, eu vou falar a data agora para não errar, né? Década de 60, sei lá, de 40, acho que foi de 40, que surgiu o Estado de Israel. E essa guerra toda é por causa disso. Porque tem povo de Israel naquela região da Mesopotâmia toda ali. Não é exatamente esse Estado que foi formado. Esse Estado luta para se manter, e o que o Irã quer, na verdade, é desfazer esse Estado. Eles querem desfazer esse Estado, exatamente porque o povo não é aquele povo, é uma nova nação. A gente vê hoje o hebraico que eles falam, não é o hebraico do judeu. O judeu perdeu a linguagem dele, ele perdeu a linguagem. Ele tem vários ramos do hebraico, né, no espanhol, né, que veio para o Brasil. Os judeus que tem no Brasil vieram, a maioria de lá, que foram para Portugal, de Portugal vieram para cá. Então é uma raiz, depois a raiz europeia é outra, a raiz americana é outra, e o povo foi espalhando para o mundo. É só para a gente ter uma ideia, tá, irmãos, de que de fato a nação está espalhada, e que Deus tenha misericórdia do povo de Israel. Amém? Isso, viu que eu falei, eu achei que era 40, 1900... Oi? Olha que bacana, viu? 14 de maio, quase no mesmo dia que eu aceitei Jesus. Foi dia 16. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração e vamos seguir em frente aprendendo mais, né, da Bíblia. Se você estiver lá, cheio da graça de Deus e disponível, vem quinta-feira que vem, mas antes, lê o capítulo 5, lê o capítulo 6, tá vendo? É tudo pequenininho, 17 versículos o 5 e 14 o 6. E nós vamos mais uma vez meditar. Eu vou fazer igual eu fiz agora, as porções, o que quer dizer aquilo ali. Os símbolos nós vamos tentar sempre trazer o significado deles, porque a vantagem da gente trazer o significado do símbolo é que você pode aplicar para a sua vida hoje. Né? Pode aplicar para a sua vida hoje. E no geral a aplicação é: o pecado tem consequência muito ruim. Que Deus nos livre, amém? Ok, vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pelo momento que nós tivemos de estudar a Tua Palavra. Agora nos ajuda a poder remoer, meu Pai, tudo isso que nós aprendemos, que o Senhor possa nos ajudar a gente pensar mais profundamente na responsabilidade que nós temos diante do Senhor de levar a Tua mensagem, a Tua Palavra para os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas. Que o Senhor derrame sobre nós a graça e o poder do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez. Peço que o Senhor abençoe os trabalhos que serão realizados no final de semana e que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Leva-nos em paz. É o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoa. Vamos estar juntos, se Deus quiser, no final de semana.